Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 11 de novembro. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. E quando o pai de família houver entrado e fechado a porta, se do lado de fora começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos, o Senhor respondendo, dirá: Não sei de onde sois. Lucas 13, 25. Meta do mês: exercitar a paz em família. Suplica o auxílio do Senhor na sustentação de tua paz. Contudo, não sonegues auxílio ao Senhor para que haja sustentação na paz dos outros. Emmanuel, no livro Ceifa de Luz. Meta do dia: paz no lar. Torne mais suave o dia de um familiar em provação. Sugestão para sua prece diária. Prece pelos ateus e descrentes. Graças a Deus, bondoso Jesus, nós queremos, nesse instante, colocar em tuas mãos todos os nossos irmãos que estão sofrendo, que estão passando por grandes dificuldades, principalmente, Jesus, aqueles que não creem em Ti. Fortalece todos nós a fé, o amor e a paz. Graças a Deus. Meus amigos, hoje, sexta-feira, não temos nenhuma atividade especial em nossa casa espírita, mas estão aí todas as caravanas se dirigindo a Brasília. Eu também, daqui a pouco, estarei indo para lá, fazendo parte dessa grande caravana que vamos estudar, que vamos avaliar e refletir sobre as nossas ações da casa espírita. Então, contamos sempre aí com a oração de todos para que consigamos estar em sintonia com os tarefeiros do Cristo. Meus amigos, amanhã nós teremos as atividades normais da Casa Espírita. A partir das 8 horas da manhã, temos a evangelização das crianças, dos jovens, dos adultos. Temos também o tratamento espiritual, temos a distribuição da sopa fraterna. No finalzinho da tarde, às 5h30, nós teremos uma aula especial com o tema de Eurípides Barçanufo. Então, um estudo muito bom que faz parte da Global Kardec Brasil. Então, todos estão convidados aí, alunos e não alunos, para participar dessa maravilhosa aula. Meus amigos, nós estamos estudando o livro O Evangelho por Emmanuel, Comentários ao Evangelho segundo Mateus. E quem der de beber um só copo de água fria a um destes pequeninos, na qualidade de discípulo, amém vos digo que de modo nenhum terá perdido a sua recompensa. Mateus, capítulo 10º, versículo 42. Direito. Dever cumprido é raiz do direito conquistado. Entretanto, em todas as circunstâncias da vida, identificamos os mais diferentes direitos. Tens o direito de pedir, onde emprestas generosidade e colaboração, mas desconheces até que ponto as tuas solicitações são capazes de tisnar as fontes da espontaneidade ou podar os interesses alheios. Usufruis o direito de advertir nos setores em que trazes o encargo de ensinar.
Contudo, é preciso hajas adquirido imenso patrimônio de amor para que a tua correção não se transforme em ofensa ou desencorajamento nos outros. Guardas o direito de analisar. Todavia, se ainda não entesouraste bastante experiência para compreender, é possível que a observação exagerada te leve à secura. Detens o direito de corrigir construtivamente na esfera das responsabilidades pessoais que te honorificam a vida. No entanto, por mais que a verdade te brilhe no verbo, se te falha a bondade para acalentar a esperança, a tua palavra se erguerá por martelo endereçado à destruição. Dispões do direito de reclamar onde empregas a tua parcela de esforço no levantamento do bem de todos. Mas ignoras o limite depois do qual as tuas reivindicações são suscetíveis de ferir esse ou aquele companheiro em posição mais desvantajosa que a tua. Em todo tempo e em qualquer parte, porém, desfrutamos o direito maior de todos, aquele que nunca nos frustra, as possibilidades de melhoria e que sempre nos abre as portas da felicidade na convivência uns com os outros. Aquele em cujo exercício jamais lesaremos a quem quer que seja o direito que nomearemos como sendo para todos nós, os filhos de Deus, o privilégio de servir. Comunicação de Emmanuel, publicada no Reformador, maio de 1970. E também no livro Segue-me, da editora O Clarim, capítulo Direito. Meus amigos, é uma comunicação muito importante, porque às vezes a gente acha que porque a gente está numa determinada situação da nossa vida, nós temos que humilhar pessoas, que temos que rejeitar pessoas. Não. Veja o exemplo de Jesus. Jesus, no patamar que ele tinha, que ele era e é, ele sentava com as crianças, ele acolhia os doidos, né? Ele acolhia os leprosos, os doentes de toda natureza, desde o mais rico ao mais pobre, desde do dirigente da religião na época aos pescadores, desde aqueles mais equilibrados aos mais desequilibrados. Ali Jesus se encontrava. Então a gente vê, meus amigos, que é muito importante na construção do bem de todos, nós trabalharmos o respeito, trabalharmos a tolerância e sempre com uma margem, sabendo que o outro também erra, sem perceber que o outro também vacila. E, às vezes, nós queremos o rigor, né, das recomendações, utilizar o rigor nos outros, como diz o Emmanuel aqui, que às vezes a gente chega, olha, ele coloca assim, tens o direito de pedir onde emprestas generosidade e colaboração, mas desconheces até que ponto as tuas solicitações são capazes de tisnar as fontes da espontaneidade ou podar os interesses alheios. Então, nós temos que ter muito tato
porque nós não somos donos da verdade. E nós temos, dentro da casa espírita, organizações estruturadas, planejadas, que podemos falar assim, os manuais, né, de várias conduções dentro das atividades da casa espírita. Mas nós não podemos deixar com que esses manuais deixem-nos engessados, deixem-nos irritantes, né? Então, os manuais servem para pistas, né? Eles são setas que vão nos indicar o caminho. Mas nós podemos utilizar desses meios com mais amor, né? Com acolhimento, com mais carinho, com mais atenção, e não nos deixar embrutecer diante dessas questões, que às vezes isso pode afrontar pessoas, podem afastar pessoas. E quando Jesus veio, ele disse: Eu não vim destruir a lei, né? Eu vim fazer com que a lei seja cumprida. Então, Jesus veio ser o exemplo, ele veio trazer para nós o amor na sua plenitude. E a casa espírita, ela é convidada, eu falo da casa espírita porque essa é uma atividade espírita, mas poderia ser qualquer templo religioso. Então, a casa espírita é um local do acolhimento, é o local da instrução, da orientação, é onde todos nós buscamos o equilíbrio. Então, nós temos que sempre buscar nesses meios utilizados pelo estudo, pelas instruções que os espíritos nos dão, estão aí nas obras do Chico, nas obras do Divaldo, e de muitos outros irmãos que colaboraram com a espiritualidade superior em nos orientar, referendando para nós todos os ensinos do Cristo. Essa é a nossa baliza. Se nós temos o Evangelho de Jesus em nossas mãos como baliza, então é ali que nós vamos buscar toda a orientação, toda a base do nosso trabalho. Estamos com dúvida? Alguém nos chateou, alguém nos magoou? Busquemos no Evangelho a instrução e ali teremos. Porque se todas as mágoas que a gente tem, a gente adquire, as chateações que a gente passa, a gente é, quer entrar em conflito, quer brigar, isso vai trazendo mais dificuldade para nós, né? E estou falando isso de cadeira, né? A gente vai aprendendo a entender o outro, né? A perceber que nós também erramos e que nós muitas vezes afrontamos o outro assim como o outro também nos afronta. E nós estamos nessa construção. É uma construção. Então, nós vamos aprendendo. Existem os regramentos, mas a gente vai aprendendo. A gente vai, às vezes, dar uma mancada aqui, não foi nem sempre por querer, de propósito, são vacilos nossos mesmos. Não é questão de justificar as nossas condutas erradas, mas são vacilos. E esses vacilos, se nós não tomarmos cuidado, vai destoar todo o trabalho. Por isso que é importante a gente tentar não se irritar, né? É uma tarefa difícil, mas que a gente tem que construir. É um esforço, né, que cada um de nós temos que fazer para que a gente possa, de fato, trabalhar pelo Cristo. Então, o trabalho é do Cristo. O trabalho não é meu, né? Não é para mim, é para Jesus. Então, meus amigos, após essas reflexões e provavelmente os amigos podem ver de outro ponto de vista, que aqui é muito breve, eu não salientei, né?
que eu sempre digo que aqui faço uma reflexão bem rasa, sem aprofundar muito, né? Então os amigos têm toda a condição de fazer. Então vamos fazer prece e sempre sintonizar com Jesus. Percebeu que está se chateando, que está se magoando, faz prece, busca no Evangelho e tenta ir avante, né? Não é, muitas vezes não é nada com a gente. São situações que vêm para nos auxiliar mesmo na nossa reforma íntima. Graças a Deus. Amado Mestre Jesus, quero agradecer nesse instante esses ensinamentos e que nós consigamos, Jesus, colocar em prática, que nós consigamos a cada dia dar um passozinho no nosso degrau de evolução, para que a gente consiga melhorar, para que consigamos fazer a nossa reforma íntima. Somos ainda, Jesus, muito imperfeitos, cheios de vícios, mas sabemos que a sua bondade é muito maior do que as nossas fraquezas, que sempre está a nos orientar e a nos conduzir pela mão. Esses filhos e esses irmãos tão rebeldes que aqui se encontram. Amado Mestre Jesus, fica conosco. Nós precisamos muito de Ti. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um dia maravilhoso. Fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.